Boa tarde a todos. Numa tarde bem convidativa, né, ao recolhimento, à reflexão, com esse tempinho frio, essa chuvinha, mas que é importante, né, termos a chuva para limpar o ambiente, tirar os miasmas, em especial na véspera de um domingo importante. Então, vamos fazer a prece, pedindo a Deus, a Jesus, a Eurípides, a todos os trabalhadores desta casa que nos ajudam, nos incentivam ao estudo, nos amparam nas dificuldades, pedir a eles que o nosso coração e a nossa mente estejam bem receptivos a tudo que formos refletir, pensar em como aplicar lá fora e aqui dentro também essas lições tão profundas que Jesus nos traz através do Evangelho e de toda a obra espírita. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, porque sabemos que não existem privilégios, mas nós nos sentimos privilegiados por estarmos recebendo esses ensinamentos em nosso coração. Que assim seja. Então, hoje nós vamos falar de uma lição do livro No Roteiro de Jesus, que é a lição do discernimento. Essa lição está no livro do Irmão X, pela psicografia do Chico Xavier, Contos e Apólogos. E eu gosto de ir lá na fonte, porque às vezes tem algum comentário, alguma consideração importante que nos traz mais alguma luz para aquela lição. E muitas vezes nós passamos batido naquela introdução, naquele prólogo, e esta página que introduz as lições que o Irmão X vai trazer, ele deu o nome de Oferenda. E é uma página muito delicada, muito bonita, que eu peço a vocês que me acompanhem, porque ele está fazendo um convite para nós. E ele diz assim: meu amigo, à maneira dos velhos peregrinos que jordaneiam sem repouso, busco-te os ouvidos pelas portas do coração. Senta-te aqui por um momento. Somos poucos, junto à árvore seivosa da amizade perfeita. Muitos passaram traçando-te o caminho. Visitaram-te muitos outros, compelindo-te a dobrar os joelhos perante o céu. Não te imponho um figurino para atitudes exteriores. Ofereço-te o lume da experiência. Rogo vejas no firmamento a presença divina da divina bondade. Não te aponto normas para a contemplação das estrelas. Trago-te apenas as histórias simples e humildes que ouvi de outros viajores. Recebe-as, elas são nossas. Guardam o sorriso dos que ensinam no templo do amor e as lágrimas dos que aprendem na escola do sofrimento. Assemelham-se a flores pobres, entretecidas de júbilo e pranto, dor e bênção, que deponho em tua alma para a viagem no mundo. Acolhe-as com tolerância e benevolência. Dir-te-ão todas elas que além da morte floresce a vida. Tanto quanto da noite ressurge o esplendor solar, e que se há flagelação e desespero ante o infortúnio dos homens, fulgem sempre puras e renovadas a esperança e a alegria ante a glória de Deus. Irmão X. Então ele vem nos falar que de todo o sofrimento, de todas as experiências que o homem tem nas suas reencarnações, por mais pesadas que sejam, sempre há oportunidade de renovação, a alegria e a esperança que trazem a luz do conhecimento e da verdade.
E em cada uma dessas histórias, realmente nós vemos o olhar do irmão X, de Humberto de Campos, um olhar do mundo espiritual para as histórias, as passagens que estão no Novo Testamento, as passagens que Jesus nos traz. E nós sabemos que o Espiritismo é a terceira revelação, né? O Antigo Testamento, a primeira, o Novo Testamento, os Evangelhos, a segunda revelação, e o Espiritismo Consolador Prometido, a terceira revelação. E em cada um deles, uma tônica, uma ênfase de compreensão da lei divina. Então, no Antigo Testamento, nós vemos que Moisés trouxe a lei humana como se fosse a lei divina, de uma forma muito rígida, muito inflexível, porque o povo daquela época ainda estava muito atrasado nos seus costumes, cometiam barbaridades, então ele tinha que usar de uma imagem de muita força, de muita rigidez. No Novo Testamento temos a mensagem de Jesus, né, com o amor, acima de tudo, a Deus e às criaturas. E na revelação espírita, além disso, complementando isso, explicitando esse amor, a prática da caridade. A exemplificação na prática mesmo desses ensinamentos de amor que Jesus nos trouxe. Mas se lá no Velho Testamento nós vemos, através até das profecias, né, muitas considerações que eles faziam, ameaças, profetizando situações de muita dor, de muito sofrimento, essa lição do discernimento que Humberto de Campos nos traz, e o que é o discernimento? A capacidade que nós temos de ver o que é correto e o que não é correto, o bem e o mal, mas com bom senso. Não é simplesmente se apegar a uma situação sem ver em que contexto está acontecendo aquilo, quais as circunstâncias que rodeiam aquele fato. Então, olhar as coisas caso a caso, no seu contexto específico. E essa noção de discernimento, mesmo num discurso de um profeta que fala de todas as punições que o povo de Israel vai sofrer, nós encontramos lá em Ezequiel, no capítulo 18 do Antigo Testamento, ele trazendo a mensagem, já anunciando que apesar de todos aqueles erros, todo aquele comportamento desviado do povo de Israel, existe uma luz adiante que virá, mas que vai depender de como eles renovarem as suas posturas, renovarem os seus caminhos. E ele diz assim no capítulo 18, continuando várias coisas que ele vem falando do comportamento errado de Israel. Mas quanto ao ímpio, se ele se converter de todos os pecados que cometeu e passar a guardar os meus estatutos, os estatutos de Deus, e a praticar juízo e justiça, certamente viverá. Ele não morrerá. E aqui esse viverá e morrerá numa linguagem figurada. Viver para a verdade, para o bem, para a luz. Morrer, ficar no esquecimento, na escuridão, na ignorância. E em seguida ele diz, nenhum dos crimes que praticou será lembrado, se fizerem isso. Viverá como resultado da justiça que passou a praticar. E aí ele repetindo o que ele ouviu de Deus. Porventura tenho eu prazer na morte do ímpio? Porventura não alcançará ele a vida se converter de seus maus caminhos? Então ele já mostra um Deus que pode sim perdoar, desde que façamos a nossa parte. Por isso mesmo eu vos julgarei a cada um conforme o seu procedimento, ó casa de Israel. Convertei-vos, abandonai todas as vossas transgressões, não torneis a buscar pretexto para fazerdes o mal. Lançai fora todas as transgressões que cometestes. E aqui eu achei uma frase muito interessante, ele diz,
formai um coração novo e um espírito novo. Por que a vez de morrer, ó casa de Israel? Então, formai. Esse formai já nos traz aquela ideia de que nós é que vamos construir esse novo formato dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. E quando ele diz formai um coração novo e um espírito novo, para mim remete também à questão da matéria e do espírito. Então, pensai que sois matéria e espírito. Formai um novo espírito, mudai os pensamentos e os sentimentos. E aí ele conclui assim: eu não tenho prazer na morte de quem quer que seja. Convertei-vos e viverei. Então, mostrando nessa passagem do texto de Ezequiel, que apesar da rigidez das leis, apesar daquele comportamento ímpio, aquele comportamento equivocado do povo de Israel, ele já vinha trazer uma palavra, um início de consolo, de misericórdia. E aí nós vemos algo que a Marilena fala bastante, o Haroldo também fala bastante, a interligação das 3 revelações. Porque nós sabemos que tudo que vem de novo, de alguma forma se apoia no que veio anteriormente. Seja para mostrar uma nova compreensão, seja para desconstruir algo que estava equivocado, ou seja para complementar. Mas não se pode ignorar. Então, sempre que nós formos estudar alguma coisa da doutrina espírita, é importante que a gente relacione não só com o Novo Testamento, com o Evangelho, com as passagens que estão lá no Novo Testamento, mas também, sempre que possível, irmos lá no Antigo Testamento. Porque lá já se iniciam muitas dessas lições que vão ser mostradas numa linguagem mais compreensível aqui na revelação espírita. E então, na lição do discernimento, lá no roteiro de Jesus, é Pedro, que muito questionador, né, vai perguntar a Jesus por que Jesus tinha agido daquela forma. E a lição que ele traz para falar do discernimento é aquela passagem da mulher adúltera. Que uma mulher, está no capítulo 8 de João, e é o único evangelista que trata desse assunto. Nos outros nós não encontramos essa passagem. E não julgueis para não seres julgados. Então vem aquela turba de pessoas do povo, junto com os fariseus, junto com os escribas, querendo apedrejar aquela mulher porque ela foi pega em flagrante adultério. E a lei mosaica para punir o adultério era a morte por apedrejamento. E nós vemos que já de início existe uma diferença no tratamento entre a mulher adúltera e o homem adúltero. A mulher adúltera era apedrejada até a morte em qualquer situação de adultério. O homem, somente se o adultério fosse cometido por ele com uma mulher casada ou noiva, porque ele estaria desonrando um outro homem. Não eram machistas não, né? Só impressão. Então já vemos aí essa desigualdade. Outra coisa, ela não teve possibilidade de defesa. Ela estava ali jogada no meio daquele povo que queria crucificá-la realmente daquela forma. E Jesus, diante daquilo, quando os principalmente escribas e fariseus perguntam a ele, a lei manda que nós apedrejemos até a morte. E vós, o que fareis? E Jesus, com aquela autoridade moral, com aquele bom senso apurado, sem nenhuma precipitação, silenciou. E, na verdade, o que os fariseus e escribas queriam era desafiar Jesus, tentar Jesus. Será que ele vai desobedecer à lei? O que será que ele vai fazer? Queriam uma brecha para acusá-lo de desrespeito, de insubordinação. Queriam mais um motivo, né, para acusá-lo.
E ele, com muita calma, começa a escrever no chão, na terra, na areia. Há algumas divergências em alguns intérpretes dos evangelhos, dizendo, mas se ele estava dentro do templo, como é que ele estava escrevendo na terra? Isso não importa, ele podia estar próximo ao templo, do lado de fora, podia estar escrevendo sobre o pó que estava acumulado em algum lugar, não importa. O importa é que ele escreveu com os dedos. E virou-se para aqueles homens e disse uma frase que, na verdade, foi uma ordem. Quem de vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E nenhum deles teve coragem de atirar aquela pedra. Deixaram a pedra cair, foram se retirando, e diz o Evangelho, foram os mais velhos embora primeiro, provavelmente porque eram os que tinham acumulado mais pecados, mais erros. E ele continua ali, até que ele fica a sós com aquela mulher, e ele continua escrevendo na terra. Há muitas conjecturas sobre o que Jesus estaria escrevendo. Numa página que eu encontrei no site da FEB, da Federação, que ele estaria escrevendo o teor moral do pecado de cada um. Outros dizem que ele estaria escrevendo o nome de cada um. O que importa é que ele sinalizou, e eles entenderam, que Jesus conhecia as suas fraquezas, os seus pecados. Sabia que eles não tinham moral nenhum para falar daquela mulher supostamente pega em adultério. E em adultério, é bom também fazermos essa reflexão, será somente o adultério, a traição de uma mulher ou de um homem em relação ao seu parceiro? Será que não existem outros tipos de adultério? Quando traímos a nossa consciência, quando somos desleais à confiança de alguém, quando somos insubordinados em relação a algum dever, também é um adultério. Porque adultério significa não cumprir um compromisso que foi honrado, que foi assumido, algo importante. Então, todos aqueles ali tinham cometido, se não o próprio adultério, no sentido do termo, outros tipos de adultério. E vejam que essa autoridade de Jesus, não só com relação ao conhecimento de que todos aqueles que estavam ali tinham fraquezas e não podiam, portanto, apontar o dedo, né? Que quando a gente aponta para alguém, 3 estão apontados para nós. Então, ele também, com a sua vibração amorosa e de autoridade de alguém perfeito moral e espiritualmente, naturalmente afasta. Porque quando alguém tem autoridade moral, ninguém tem coragem de discutir, de desafiar, de contradizer, porque não tem a mesma autoridade, porque é fraco, ainda está na ignorância, ainda está na escuridão. E toda essa mensagem traz esse significado de luz, a luz da verdade, a luz do bem, a luz do amor, da sabedoria, do entendimento da mensagem do Mestre Jesus. E, por trás dessa mensagem também, aquela ideia de que a violência não corrige. A violência não faz com que uma pessoa se convença de mudar o seu caminho. A violência comete injustiças. A violência leva a mentiras. Ela própria é uma mentira. Porque ela não tem a força do amor que realmente convence e corrige. Então, a verdade e a liberdade são os resultados da lei do amor. Quando se corrige com amor, está se transmitindo a verdade e está se possibilitando a liberdade. Não seremos então daí mais escravos dos nossos equívocos, dos nossos erros, das nossas culpas, porque estaremos enxergando a luz. E é interessante também essa tônica da luz nessa passagem,
Porque no texto que está eu peguei a Bíblia de Jerusalém, na sequência dessa passagem da mulher adúltera, Jesus vai falar: eu sou a luz do mundo. A continuação dessa passagem é isso. Então é como se ele trouxesse a passagem da mulher adúltera, mostrasse a importância de se enxergar a luz da verdade divina, porque ele daí diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E na terceira revelação, no Espiritismo, esta noção de discernimento, de compreensão do que é certo e do que é errado, está muito clara e aprofundada tanto no Livro dos Espíritos como no Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando que quanto maior esse conhecimento, esta visão clara da verdade e da responsabilidade, maior o peso, né, do erro que a pessoa cometeu. Então, aquele que não tem ainda o entendimento, não tem a consciência de que está fazendo algo muito errado, é muito menos responsável ou culpado do que aquele que já tem conhecimento, já sabe como deve agir e ainda assim se desvia do caminho correto. Esse é muito mais responsável, será muito mais punido pela própria vida, pela lei de causa e efeito. E o arrependimento, porque quando Jesus diz a ela, voltando à passagem, vai... onde estão os homens que te condenavam? Ele pergunta para ela. Eles se foram. E aí ela diz, e agora? E Jesus fala, eles não te condenaram, eu também não te condenarei. Vai e não peques mais. Então, a misericórdia dele e a orientação que ele deu a ela para não pecar mais. Então, agora ela já sabia que ela não podia reincidir naquele erro, naquele equívoco, naquele comportamento adúltero. E no Livro dos Espíritos nós vamos encontrar essa questão da relatividade da responsabilidade em várias questões que Kardec faz aos espíritos, mas nas questões 636 e 637 ele nos traz um exemplo bem claro. Ele pergunta assim: são absolutos para todos os homens o bem e o mal? A resposta: a lei de Deus é a mesma para todos. Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem, o mal sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. Então fica bem claro isso para nós. Não que a lei deva ser diferente para as pessoas, ela é a mesma para todas. Mas, caso a caso, dependendo da compreensão de cada um, o grau de responsabilidade será maior ou menor. E aí ele dá um exemplo bem claro, bem explícito, na 637. Será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se nutre de carne humana? Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. Então, para aquela comunidade indígena, que pode ser que até exista ainda hoje, não sabemos, que se nutre de carne humana, né, antropofagia, se para eles aquilo não tem a consciência de se estar praticando um mal, eles não serão responsabilizados por isso. Mas aquele que já tem o conhecimento, seja desta forma ou por outras antropofagias, né, outros tipos de antropofagia, será responsabilizado. E aí Kardec comenta: as circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. Muitas vezes comete o homem faltas que nem por serem consequência da posição em que a sociedade o colocou, se tornam menos repreensíveis.
mas a sua responsabilidade é proporcionada aos meios de que ele dispõe para compreender o bem e o mal. Assim, mais culpado é aos olhos de Deus o homem instruído que pratica uma simples injustiça, do que o selvagem e ignorante que se entrega aos seus instintos. Então, aqui nós vemos que existem situações em que nós ficamos em conflito moral. Alguns filósofos chamam de labirintos morais. Porque entre aplicar a lei com o seu rigor, exatamente da mesma forma para todos, porque a lei é para todos, ou entre verificar essas circunstâncias e diminuir a pena e relativizar a punição, é caso a caso mesmo. Eu fico imaginando o desgaste de um juiz sério, um juiz correto, que tenha diante de si uma causa. E ele vai julgar baseado no que está ali no processo. Ele não pode fugir daquilo. Ele não pode seguir a sua imaginação. Ele não pode submeter aquilo somente às suas convicções. Ele tem que julgar de acordo com o que está ali, com o que está provado ali. Ele está à mercê do que está no processo. Imagine o desgaste de aplicar uma punição numa situação assim. Só mesmo Jesus, né? Diante daquele processo daquela mulher adúltera, já sem precisar de nenhum conhecimento de provas, já sabia de antemão que aqueles homens estavam comprometidos na sua moral. Portanto, não tinham direito de estar apontando o dedo para aquela mulher. E ele mesmo, que poderia julgá-la, não a julgou. Disse, vai e não peques mais. Esse conflito moral que nós falamos é o que estava acontecendo com Pedro. Porque ele diz assim, mestre, desculpando os erros das mulheres que fogem ao ministério do lar, não estaremos oferecendo apoio à devassidão? Abrir os braços no espetáculo deprimente que acabamos de ver não será proteger o pecado? E Jesus meditou, isso é Humberto de Campos, nos contando o que aconteceu depois daquela passagem em que ele falou para a mulher, não peques mais, vai e não peques mais. Então Pedro ficou, como assim? Não vai acontecer nada com ela? Ela errou, está na lei que ela deve ser apedrejada. E ele insiste, sim, clamou o apóstolo irritado, compreendo a caridade que nos deve afastar dos juízos errôneos. Então ele já estava ciente de que a caridade deveria ser o norte das nossas ações. Mas porventura conseguiremos viver sem discernir? Uma pecadora trazida ao apedrejamento não perturbará a tranquilidade das famílias? Não vai ser um mau exemplo? Porque então todo mundo vai poder sair adulterando e não vai acontecer nada. Não representará um quadro de lama para crianças e jovens? Não será uma excitação à prática do mal? Vejam que é justa a dúvida de Pedro. Naquela altura, né, do conhecimento que ele tinha da lei mosaica, que era a lei vigente, dos ensinamentos novos que Jesus trazia, mas de todos os costumes da época, que era natural que aquilo acontecesse. Como então que Jesus ia deixar isso servir de mau exemplo para todos aqueles que assistiram à cena e queriam ficar sabendo dessa cena? Porque nós podemos imaginar a situação transportando para os dias de hoje. Se alguém num ataque de ciúme, de inveja, de raiva, de se sentindo menor porque foi traído, levasse, né, o adúltero ou a adúltera na rua e começasse a falar palavras de baixo calão, começasse a querer fazer agressões, não ia juntar uma multidão em volta? Claro que iria. As pessoas gostam, parece que, de ver cenas fortes assim, né? Isso tem um ibope muito alto. E, naturalmente, hoje a reação seria diferente,
porque nossas leis já mudaram, a compreensão de como as pessoas devem se conduzir é outra, e nenhuma agressão deve ficar impune, e nenhuma agressão deve ser permitida, não só contra a mulher, mas contra os homens também. E ante as duras interrogações, Jesus observou sereno. Podemos imaginar assim a face de Jesus muito calma, muito tranquila, apesar de todo aquele incidente, de toda aquela raiva daqueles homens, do sofrimento daquela mulher, se sentindo apedrejada, se sentindo indefesa, e que consegue uma tábua de salvação com a presença e as palavras de Jesus. E ele continua com a maior calma. Quem poderá examinar agora o acontecimento em toda a sua extensão? Então ele já pensando no que teria levado aquela mulher a ser conduzida por aqueles homens. Teria mesmo ela sido pega em flagrante adultério? E se foi pega em flagrante adultério, o que teria acontecido antes para que ela caísse nesse erro? Então ele já nos mostra a importância de nós contextualizarmos as situações. Sabemos acaso quantas lágrimas terá vertido essa desventurada mulher até a queda fatal ao grande infortúnio? Quem terá dado a esse pobre coração feminino o primeiro impulso para o despenhadeiro? E quem sabe, Pedro, essa desditosa irmã terá sido arrastada à loucura atendendo a desesperadoras necessidades? Não se trata de justificar o erro, de passar a mão na cabeça de quem erra, não. Mas é preciso, sim, considerar, levar em conta o que teria levado aquela pessoa a cometer tal erro. E isso nós fazemos dia a dia, ou esquecemos de fazer dia a dia, na nossa convivência com as pessoas, transportando isso para, vamos dizer, delitos menos graves, equívocos menos importantes, mas que acontecem na nossa convivência dentro de casa, no trabalho, na vizinhança, na casa espírita, em qualquer lugar. Quantas vezes nos deparamos com situações em que alguém comete um equívoco e nós nos indignamos de pronto e já taxamos, rotulamos aquela pessoa, queremos distância, sem nem darmos oportunidade da pessoa se defender, esclarecer. Não, fez isso para mim, não quero ouvir mais nada. Isso basta. Não é assim que às vezes nos pegamos, ou vemos alguém fazendo? O que levou aquela pessoa a agir daquela forma? O que será que aconteceu antes, para que ela chegasse a esse ponto? E muitas vezes nós esquecemos de fazer isso. Agora, quando nós é que somos pegos, nós queremos essa oportunidade de defesa. Nós queremos poder relatar o que aconteceu antes e ficamos muito chateados quando não querem nos ouvir. Não quero ouvir mais nada, não precisa falar mais nada. Eu vi, eu sei, me contaram. Então, um lembrete aqui, nesta consideração que Jesus faz, para que no nosso dia a dia, nas nossas relações, tenhamos esse olhar prudente, esse olhar sensato, esse olhar que não vai se precipitar em julgar de uma forma inflexível. Mas Pedro não se convenceu. Ele continuou insistindo com Jesus. De qualquer modo, Pedro disse, a corrigenda é inadiável imperativo. Se ela nos merece compaixão e bondade, há então, noutros setores, o culpado ou os culpados que precisamos punir. Ele queria punir, Se não era para punir a mulher adúltera, e se Jesus estava dizendo que tinha que levar em consideração quem tinha provocado toda aquela situação, então ele queria ir atrás de quem provocou aquela situação, mas ele tinha que ter uma corrigenda. Quem terá provocado a cena desagradável a que assistimos? Geralmente, Pedro fala, as mulheres desse naipe, olha o preconceito, são reservadas e fogem à multidão. Não se expõem muito. Que
motivos teriam trazido essa infeliz ao clamor da praça? E aí Jesus sorriu, complacente, e tornou: quem sabe a pobrezinha andaria à procura de assistência. Ou seja, quem sabe ela não estava numa situação de fugindo do delito ou de querer uma proteção indevida. Não, pode ser que ela estivesse realmente precisando de ajuda por uma outra situação. E Pedro disse: o responsável devia expiar semelhante delito. Sou contra a desordem e na gritaria que presenciamos, estou convencido, disse Pedro, de que o cárcere e os açoites deveriam funcionar para o responsável ou para aqueles responsáveis, que ainda não se sabia o que tinha acontecido. Então, aceitando que se Jesus estava complacente com ela, então que aquela violência da lei fosse aplicada contra os que provocaram o adultério. E uma situação inesperada acontece, nos diz o irmão X, que nesse momento em que Jesus está conversando com Pedro, aparece uma senhorinha, uma velhinha, mendiga, que ouvia a conversação, caminhando bem vagarosamente, e junto deles exclamou para Simão: Galileu bondoso, herdeiro da fé vitoriosa, graças sejam dadas a Deus, nosso poderoso Senhor. A mulher apedrejada é filha da minha irmã, paralítica e cega. Moramos nas vizinhanças e vínhamos ao mercado em busca de alimento. Abeirávamos-nos daqui quando fomos assaltadas por um rapaz que, depois de repelido por minha sobrinha, em luta corpo a corpo, saiu a indicá-la ao povo para a lapidação, simplesmente porque minha infeliz sobrinha, digna de melhor sorte, não tem tido até hoje uma vida regular. Estamos ambas feridas e com dificuldade. Tornaremos para casa. Se possível, Galileu generoso, restabelece a verdade e faze justiça. Então vejam, ela sim era uma pessoa de uma vida equivocada, como diz aqui no texto, mas não tinha sido pega em adultério naquele momento. Naquele momento elas estavam indo em busca de alimento, foram abordadas, um rapaz assediou a moça, ela o repeliu, mas como ela era uma pessoa, como se chama, de má vida, ele resolveu denunciá-la como se naquele momento ela tivesse sido pega em adultério. E então provoca toda aquela confusão, aquela raiva, aquele ódio dos escribas e dos fariseus que estavam ali próximos ao templo. E onde está o miserável? Gritou Pedro para a mulher. Porque então eles tinham uma pista. Vou achar esse homem. Enérgico, diante do mestre, impassível, que tudo assistia. Ali, informou a velhinha, como se tivesse uma criança sido reconduzida de repente à alegria. E apontou uma casa de peregrinos para onde o apóstolo se dirigiu, acompanhado de Jesus, que o observava sereno. Então vejam, só voltando um pouquinho, Pedro já tinha aceitado então que aquele julgamento daquela mulher tinha que ser de uma outra forma, não podia ser aplicando a lei de uma forma seca, sem avaliar as circunstâncias. Que era preciso investigar por que ela tinha chegado àquele ponto. Ele aceita essa complacência, esta benevolência de Jesus, mas ele não desiste, uma vez que o culpado tem que ser punido, de ir atrás. E quando a velhinha indica que sabia onde a pessoa estava, Pedro fica todo feliz. Então, por trás da antiga porta, daquele recinto, daquela casa de peregrinos, estava um homem trêmulo de vergonha. Pedro avançou de punhos cerrados, mas em breves segundos estacou pálido e abatido.
teve então uma reação inesperada. O autor da cena triste era Efraim, filho de Jafar, pupilo de sua sogra, comensal da sua própria mesa. Seguira o Messias com piedosa atitude, mas Pedro bem reconhecia agora o irmão adotivo de sua mulher. Então vejam que a qualquer momento nós podemos ser surpreendidos na nossa ânsia de condenar, na nossa ânsia de aplicar uma punição, com a revelação de que aquele suposto culpado é alguém que divide conosco o ambiente familiar. Ou no rol dos nossos amigos, ou alguém por quem temos uma consideração, um respeito, porque na aparência aquela pessoa se mostra uma pessoa correta. Jamais iríamos imaginar que fosse pego numa situação como essa que o irmão adotivo da mulher de Pedro era. Então, é mais uma lição para nós percebermos que, se temos a vontade de aplicar a lei igual para todos, e se temos também que levar em consideração as circunstâncias de cada caso, também temos que estar alertas, porque nem sempre a situação está longe de nós. Porque é fácil julgar alguém que não está dividindo conosco as nossas emoções, as nossas alegrias, o nosso dia a dia. Alguém que nós ouvimos contar o caso que apareceu na notícia da televisão, até às vezes ficamos um pouco condoídos, mas não nos dói na pele tanto quanto quando é alguém com quem nos relacionamos. Aí a dor é muito maior. E então também não se deve levar em conta o caso concreto deste homem que provocou esta situação. E Jesus dá a entender isso quando ele fala, porque Pedro, angustiado em lágrimas de cólera e amargura, adianta-se para o Cristo à maneira de um menino necessitado de proteção e diz: mestre, mestre, que fazer? Porque ele tinha acabado de dizer com os punhos cerrados que tinha que punir aquele homem. E Jesus, pacientemente, bondosamente, responde: Pedro, não julguemos para não sermos julgados. Aprendamos, contudo, a discernir. Então, a lição é: não vamos deixar o erro impune, porque a própria vida vai se encarregar de trazer a corrigenda, de trazer a consequência. Mas não nos arvoremos em julgar, porque nós não temos moral para fazer isso. Nós todos que estamos aqui hoje, nesse salão, já temos o conhecimento básico que seja dos ensinos da doutrina espírita, do Evangelho, de tudo aquilo que Jesus nos trouxe. Então nós sabemos como devemos agir. Será que podemos, em sã consciência, dizer que temos moral para julgar alguém? Será que nós também não temos equívocos e erros passíveis de julgamento? Temos, claro que temos. Com maior ou menor gravidade, com mais ou menos noção, conhecimento e, portanto, mais ou menos intensa responsabilidade que pesa sobre aquilo que fazemos, mas todos nós ainda somos muito imperfeitos. Estamos dia a dia recaindo em comportamentos que há pouco dizíamos: não, isso eu já não faço mais. Às vezes nós sabemos que não é para fazer mais, mas na hora da prática, às vezes a gente recai. Então esse mesmo olhar que Jesus teve para com essa mulher, porque aqui o adultério foi escolhido como uma traição grave a um companheiro ou a uma companheira, mas que serve para outras situações semelhantes ao adultério, tenhamos esse olhar prudente, compassivo, sensato que Jesus teve. E existe, além
lição tão bonita que Humberto de Campos nos traz sobre esse olhar do que aconteceu depois da passagem da mulher adúltera, né? Então nos contando esses detalhes todos. Também num livro de Amélia Rodrigues existem considerações e novidades a respeito dessa passagem, para a gente concluir. Então, diz assim, que nas anotações evangélicas, a cena se encerra com Jesus dizendo para essa mulher, vai, não peques mais. O irmão X nos traz todo esses bastidores, né, do que envolveram essa cena. E Amélia Rodrigues diz que depois do final dessa situação, mais tarde a mulher vai ao encontro de Jesus para agradecer, mas também para dizer do seu desespero, porque ela tinha ficado absolutamente exposta agora. O marido já não ia querê-la de volta, ela reconhecia que tinha tido uma fraqueza, conta que o marido era daqueles que saía muito, que estava sempre com os amigos, que ela ficava muito sozinha e que acabou cedendo aos mimos de alguém que se aproximou dela. Então ela confessa que realmente ela tinha cometido adultério. Mas o que fazer dali para frente? E então Jesus diz que em qualquer lugar que ela resolvesse morar, que daquele momento em diante ela teria a companhia dele. Ela teria o seu amor, ela teria a luz para guiar o seu caminho, o seu roteiro. E ela realmente se afasta, vai para uma outra cidade e monta um ponto de acolhimento de peregrinos doentes, cansados, acolhendo aqueles que precisavam, fosse de um pouso, fosse de uma medicação, fosse de uma palavra de consolo. E os anos se passaram. 10 anos depois, vem uma pessoa, um senhor, muito assim maltratado, cheio de chagas, e encontra ali um lugar para pouso e desabafa com aquela mulher que começa a lhe falar das palavras de Jesus. E ele diz, eu há muito tempo renegava as coisas que o mestre dizia, principalmente porque ele não puniu a mulher que me traiu. E ela então, na hora, reconhece o seu ex-companheiro, mas não diz nada a ele. Simplesmente o conforta com as palavras que tinha aprendido de Jesus, trata das suas feridas, lhe dá alimentação e em seguida ele segue o seu caminho. Então ela faz o bem sem trazer à tona todo aquele sofrimento anterior, mas Amélia Rodrigues nos mostra o reencontro daqueles dois que então, agora, com o conhecimento da verdade que Jesus nos trouxe, ele arrependido por ter abandonado a mulher e ela tendo a oportunidade de retribuir, não é? De ressarcir o mal que tinha feito, tratando daquele peregrino que era o seu marido, que ela tinha traído. Então, o recado de hoje é para que tenhamos esse olhar iluminado pelo conhecimento da lei divina, do amor incondicional a todas as criaturas que nos rodeiam. Vamos agora passar aos passos, rogando a Deus, a Jesus, a equipe espiritual que nos ajuda nessa tarefa, para que possamos neste momento, com o coração muito agradecido, receber os fluidos, os medicamentos, tudo aquilo que mais necessitamos para a nossa saúde física, emocional, espiritual, que possamos agora assumir um compromisso de merecermos todos essas vibrações amorosas que são trazidas para nós por meio do passe. Que assim seja.